Pessoal, hoje é dia 19 de agosto, né? Vamos dar uma olhada aqui nas principais notícias do dia para a gente fazer uns comentários. Inclusive, ontem saiu o resultado do Datafolha, né? O Lula está com 51% dos votos válidos. Isso indica que ele pode ganhar no primeiro turno, como também não é certo, até porque existe a margem de erro de 2 para mais ou 2 para menos. Por exemplo, se ele tem 51% dos votos válidos, ele pode ter 53%, mas também pode ter 49%, entendeu? Então essa é a questão. Mas tem uns dados interessantes no Datafolha, né? Aqui, por exemplo, o Datafolha, o Bolsonaro, ele empata na faixa de 2 a 5 salários, e Lula cola entre os mais ricos, que já é um dado interessante, o Lula colar entre os mais ricos, porque geralmente é comum os mais ricos, né, se apegarem mais a um candidato de direita ou de extrema direita, né? Mas como o Bolsonaro está desgastado com tanta babaquice que ele faz, o que é que acontece? Ele está também perdendo espaço, aval entre os ricos e também até entre os evangélicos. Mas o seguinte, outro dado interessante é que a pesquisa mostra que o Bolsonaro ele está tendo um leve crescimento, não um crescimento assim tão grande, está tendo um leve crescimento, né? Que diz até o seguinte, segundo Toledo, o teto de votos de Lula tem diminuído, o de Bolsonaro está aumentando. Mas se você comparar as pesquisas que tiveram essa semana, do IPEC, da Quest, do BTG Pactual, você observa que está praticamente, né, no mesmo patamar. Lula pode ganhar inclusive no primeiro turno, e também mostra uma certa vantagem, um leve crescimento do Bolsonaro. Mas outro ponto também muito importante que é preciso saber é que o Bolsonaro ele tem pelo menos 51% de rejeição. Aí é que está. E Lula só tem em torno de 37%. Vamos ver aqui, que diz o seguinte, né, no Datafolha aqui, no UOL, vamos ver. Bolsonaro empata na faixa de 2 a 5 salários e Lula entre os mais ricos, né? Lula cola entre os mais ricos. O presidente Bolsonaro ultrapassou numericamente e empatou tecnicamente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, entre os eleitores que ganham de 2 a 5 salários mínimos, empate técnico. Aponta a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta, 18. O atual valor do salário mínimo no país é de R$ 1.222. No último mês, as intenções de voto no atual mandatário, nessa faixa de renda familiar mensal, subiram de 34% para 41%. Enquanto isso, o petista oscilou negativamente de 40% para 38%. Né? Então, repetindo, no último mês, as intenções de voto no atual mandatário, nessa faixa de renda familiar, subiram de 34 para 41, né? Você teve uma subida significativa do Bolsonaro, enquanto isso o petista oscilou negativamente de 40 para 38, né? Então você tem aí você tem um crescimento do Bolsonaro, mas mesmo assim o Lula pode ganhar ainda no primeiro turno, considerando a pesquisa de forma geral, né? Lula, por outro lado, avançou e colou no rival entre os mais ricos, que recebe mais de 10 salários mínimos. Diminuiu a vantagem de Bolsonaro de 8 para 3 pontos percentuais, mas todas as variações, de 8 para 3 pontos entre os mais ricos, tá? Ocorreram dentro da margem de erro para esse segmento. Nas faixas abaixo de 2 salários, a mais pobre, de 5 a 10 salários, não houve mudanças significativas. O petista segue liderando na primeira e o presidente continua à frente na segunda com ligeiras variações. Abaixo é possível ver a evolução dos dois candidatos desde maio. No Brasil, 52% do eleitorado ganha até 2 salários mínimos, 32% de 2 a 5, 8% de 5 a 10 e 3% recebe acima disso, segundo o Datafolha. A última pesquisa foi feita com 5.744 eleitores acima de 16 anos em 281 cidades.
Ela foi contratada pela Folha e pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número 09404/2022. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Aí leva em consideração o seguinte: Bolsonaro teve um leve crescimento entre algumas camadas, no caso, por exemplo, as pessoas de 2 a 5 salários mínimos, mas no cômputo geral, o Lula lidera. Vamos ver aqui no Globo, o Datafolha: Bolsonaro cresce entre eleitores de classe média e Lula avança entre os mais ricos. Então, a mesma história que eu acabei de ler no UOL, né? na Folha São Paulo. Agora vamos ver aqui no Estadão, né? Que é o jornal dos ricos, né? O jornal da direita aí. Aqui tem um dado interessante, desculpa aqui. Um dado interessante. No Estadão: grupo de empresários que inclui bolsonaristas tenta a aproximação com Lula. Uma aproximação com Lula. O petista escala Alckmin para conversar com os integrantes dos Institutos Unidos Brasil, né? Instituto Unido Brasil. E aí, nas pesquisas também tem uma entrevista aqui no Estadão do Haddad, né? Em recado a Michele Bolsonaro, Haddad critica opor uma religião a outra, né? Porque a Michele Bolsonaro, ela está fazendo praticamente comícios, né, nos cultos, e num desses aí, ela falou contra as religiões afro, né? Dizendo que é coisa do demônio. Tá? Então é isso aí. E aí vamos aqui, por último, no 247, que é um site de esquerda. Bateu desespero. Após Datafolha favorável a Lula, a campanha de Bolsonaro parte para o ataque contra o Instituto. O objetivo dos bolsonaristas é descredibilizar a pesquisa, já que esta tem apontado para uma chance real de vitória de Lula no primeiro turno. E aí tem outro ponto interessante aqui: o Dias Toffoli, ele diz o seguinte, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal: negação do resultado da eleição é crime e atentado ao Estado Democrático de Direito, diz o Toffoli. O ministro do Supremo afirmou que qualquer evento no Brasil semelhante à invasão do Capitólio nos Estados Unidos será tratado como subversão ou rebelião. E também o 247 destaca que empresários bolsonaristas acenam a Lula e querem reunião com o ex-presidente. Lula alegou incompatibilidade de agenda e ofereceu seu candidato a vice Geraldo Alckmin para participar do encontro. Esse é um destaque do Datafolha, né? Do 247, ok? Então é o seguinte, né, para a gente finalizar esse vídeo, a última pesquisa divulgada ontem pelo Datafolha: Lula lidera com 47% de votos contra 32% do Bolsonaro. Nessa pesquisa Datafolha, Lula, ele tem a possibilidade de ganhar no primeiro turno, porque tem 51% dos votos válidos. Mas, repito, como falei no início do vídeo, como tem a margem de erro de 2 para mais ou para menos, significa que Lula pode ter 53% dos votos válidos, até isso, ou pode ter 49%, que aí não dá chance, não dá condição para ser eleito no primeiro turno. Mas, considerando como as pesquisas têm se apresentado, por exemplo, a do IPEC, BTG Pactual e outras pesquisas, né, Datapoder, Quest, Lula pode ganhar sim no primeiro turno. Resta saber, né, estamos exatamente no período inicial da campanha oficialmente, né, lançada, e aí muita coisa vai rolar. Ontem o Bolsonaro cometeu mais um absurdo, né? Ele chegou a ter um conflito com um youtuber, né? E esse youtuber chamou ele de Tchutchuca do Centrão, e foi quando chamou ele de Tchutchuca do Centrão, ele foi para cima do YouTube, né? Mas não foi assim para agredir, ele queria tomar o celular do cara, né?
Então, o Bolsonaro foge de entrevista após um episódio do Tchutchuca do Centrão. A assessoria de Bolsonaro simplesmente parou de atender as ligações da Super FM. Bom, então essas são as notícias importantes dessas eleições, tá? Um boletim dessas eleições. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades. Nós temos sempre aqui novidades de sociologia, de política, de atualidade, de cinema, literatura e muito mais. Até mais.